2017. Ano da Palavra. Comentário Bíblico Beacon da CPAD, Antigo e Novo Testamento. Um estudo completo da Bíblia com uma visão geral de cada livro. Mais de 1000 sumários e esboços expositivos, além de sugestões homiléticas. Uma ótima ferramenta para pregadores e professores da escola dominical. Um dos mais conceituados comentários bíblicos dos Estados Unidos. Um clássico. Comentário Bíblico Beacon, Antigo e Novo Testamento. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 7. Política e corrupção na perspectiva cristã. A paz do Senhor, estamos aqui para mais uma videoaula de Escola Bíblica Sala de Jovens. Chegamos agora ao meio do trimestre. Nós vamos falar nesta lição sobre política e corrupção na perspectiva cristã. Como os demais assuntos que já temos trabalhado ao longo das primeiras aulas, esse é mais um assunto relevante, é um assunto contemporâneo. Nós percebemos como o assunto é importante, porque, principalmente do Brasil, nós presenciamos, tanto agora como na história do nosso país, problemas atinentes à nossa política e também as denúncias envolvendo corrupção que chegam às nossas instituições públicas. Para essa lição, nós temos como foco 3 objetivos principais. Primeiro, conscientizar-se do papel da política governamental e dos efeitos da corrupção, conhecer a base bíblica da separação entre Estado e Igreja e saber como o cristão deve lidar com a política e a corrupção. Então, é um assunto que merece a nossa participação, tá? Isso, quando eu digo participação, eu estou falando de participação política e também participação no que tange ao combate à corrupção. Isso porque nós teremos oportunidade de discutir nesta aula de que maneira o povo cristão, o povo da Bíblia, como nós somos chamados, podem contribuir para minimizar a tanta desonestidade que chegam às organizações públicas. Mas como ponto de partida, eu recomendo que você discuta com os seus alunos, principalmente o texto do dia, que está em Romanos 13:1. Esse texto não deve servir somente como o texto áureo dessa lição, mas é importante que você faça uma interpretação com seus alunos, porque esse texto bíblico vai fundamentar o relacionamento do cristão com o Estado. O que é o Estado para nós que somos crentes? Então, a partir da interpretação dessa passagem bíblica, dessa afirmação paulina em Romanos, é que nós vamos fundamentar a nossa compreensão sobre Estado, sobre política e até mesmo sobre corrupção. Diz-nos assim o texto bíblico em Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. É importante dizer que essa declaração paulina, no contexto em que ela foi proferida, no contexto em que ela foi escrita, ela representava até mesmo um ato de subversão política. Isso porque Paulo aqui declara claramente que toda autoridade superior, ela foi concedida ou ela foi ordenada por Deus. Imagine Paulo dizendo algo dessa natureza num contexto em que a nação de Israel estava sob o jugo do Império Romano. Então, naquele contexto, a autoridade suprema era o imperador. E como Paulo vem dizer aqui,
que toda autoridade foi constituída por Deus. Então Paulo começa a introduzir aqui para os romanos cristãos naquele contexto, dizendo o seguinte: olha, o Estado, a autoridade humana, os governadores, os reis e os imperadores, eles não possuem poder de si mesmos, eles extraem esse poder ou essa autoridade de Deus. A autoridade última que firma o Estado, naquele caso, o Estado romano, e para nós hoje qualquer Estado, essa autoridade advém de Deus. Então, Paulo vai dizer isso com muita clareza para os destinatários da sua carta, e nós extraímos hoje também uma interpretação para aplicar hoje no nosso relacionamento com o Estado. Por que que o cristão obedece às leis? Por que que nós precisamos participar da política? Nós participamos da política e obedecemos à lei que foi criada pelo Estado exatamente porque o Estado ele foi ordenado do ponto de vista de autoridade de Deus. Então, o Estado ele deve obediência ao próprio Deus. Essa é a razão pela qual, quando o cristão observa, detecta que há uma contradição entre aquilo que o Estado diz através das suas leis e aquilo que Deus diz na sua palavra, obviamente nós precisamos observar a vontade de Deus. Então, o nosso envolvimento com a política parte desse ponto de partida, né? E é necessário nós refletirmos sobre isso e trazer para os nossos alunos que são jovens, que estão agora entrando em um momento que eles estão se alistando na justiça eleitoral, estão adquirindo a capacidade de votarem, é um momento adequado para que eles possam discutir sobre esses assuntos, refletir a partir dos princípios cristãos, de que maneira nós podemos participar ativamente da vida política de um país. E nesse ponto, reputo de grande validade conceitual que seja política. Política, geralmente nós entendemos, ou a sociedade, o senso comum entende que política é somente aquela política partidária, ou a política com fins negativos, a política que tem o propósito simplesmente de auferir lucro com o poder público. Mas essa é uma visão distorcida do que seja política. É claro que nós temos a corrupção, que haveremos de tratar logo na sequência, mas política refere-se à arte de bem administrar. Em linhas gerais, política é isso. Onde existe natureza humana, onde existe relacionamento humano, existe política, porque aí nós precisamos administrar, nós temos relacionamento, numa família existe política, numa empresa existe política, do ponto de vista do relacionamento nas igrejas, nós vamos presenciar a necessidade da política. Então, política, primariamente, é algo positivo. O problema é que o homem caído, e agora falando de política governamental, no que diz respeito ao Estado, e aqueles que ocupam cargos públicos, como um presidente da República, como um governador do Estado, como um prefeito, como um vereador, deputado, senador, enfim, todos aqueles que ocupam um cargo político, eles têm a incumbência de aprovar leis ou administrar o Estado, no caso do Executivo, para o bem comum. Só que nós sabemos que, em decorrência da queda do homem no pecado, em razão daquilo que nós chamamos de depravação total, o homem tem uma tendência a fazer aquilo que não agrada a Deus ou aquilo que foge da lei de Deus. E por isso nós vamos presenciar, ao longo da história do homem, vários tipos de corrupção, desonestidades, jeitinhos, o homem tentando lucrar à custa alheia. A isso nós chamamos, portanto, de corrupção. Corrupção é exatamente aquela ideia que nós temos de corromper, de apodrecer, de desvirtuar a finalidade de alguma coisa. Inicialmente, nós precisamos ressaltar para a juventude que, apesar de nós termos um contexto em que a política é utilizada de forma equivocada, apesar de um contexto em que muitas pessoas
estão desesperançosas em relação à política, nós, como cristãos, precisamos ter uma visão, não uma visão otimista, mas uma visão transformadora da política e de todos os demais aspectos que envolvem a sociedade. Isso porque nós temos um compromisso muito grande com a participação política. Sim, e aqui nós lembramos um conceito bíblico de dupla cidadania. O crente, nós, ainda que tenhamos uma cidadania celestial, como diz o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que a nossa cidade está nos céus, nós não podemos nos esquecer que também nós temos uma responsabilidade para com essa terra. Aqui nós temos a doutrina bíblica da mordomia. O que é mordomia? Mordomia não é ficar sem fazer alguma coisa. É exatamente o contrário disso. Mordomia cristã é a incumbência que nós recebemos da parte de Deus de administrar a sua criação. E uma das maneiras, uma das formas que nós encontramos para administrar a criação de Deus é através da política. Então, o cristão, nós temos uma responsabilidade muito grande com a participação política, através do processo eleitoral, através do voto consciente, através da conscientização da igreja para escolher candidatos mais adequados com o perfil daquilo que nós entendemos que é mais adequado para os cargos públicos. Por outro lado, nós precisamos também falar sobre a corrupção. Como mencionei, a corrupção é um desvirtuamento. É um desvirtuamento completo. Nós temos aí situações muito graves no nosso país, de políticos, não somente políticos, mas também de empresários, que em vez de utilizar condutas éticas, seja para o crescimento adequado da sua empresa, ou os políticos que deveriam utilizar os cargos para o bem do serviço público e para o bem da própria sociedade, acabaram fazendo alguns conchavos e lucrando à custa alheia. Isso é um tipo grave de corrupção. O que os cristãos têm a ver com isso? Por muito tempo se imaginou que a igreja cristã não deveria se preocupar com a discussão sobre a corrupção, mas deve se preocupar com aquilo que acontece na sociedade sobre a corrupção. Por quê? Porque a Bíblia contém princípios éticos e, como já mencionei em aulas anteriores, as Escrituras têm um sério compromisso com a justiça. E a corrupção é uma das formas em que a justiça social ela não é alcançada. Quando a corrupção impera na sociedade, nós temos desigualdade, o dinheiro que deveria ser destinado para a educação, o dinheiro que deveria ser direcionado para a segurança pública ou para o saneamento básico, é direcionado para o quê? Para comprar políticos, e esse dinheiro é destinado ao bolso deles. Então nós vamos encontrar no texto sagrado recomendações muito claras para o povo de Deus acerca desse envolvimento e esse combate também à corrupção. Olha só o que nós encontramos aqui em Isaías capítulo 10, versículos 1 e 2, em que diz da seguinte maneira: Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades para prejudicar os pobres em juízo e para arrebatarem os direitos dos aflitos do meu povo. Preste atenção, e aqui é algo que nós devemos notar. A corrupção, ela traz sérios prejuízos para a sociedade. As pessoas que deveriam receber mais justiça, as pessoas que deveriam receber educação, quando a corrupção graça no meio da sociedade, a sociedade paga um alto preço por isso. E também por despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Olha que coisa interessante. A juventude é um momento muito importante da vida, em que o jovem tem sonhos, tem ideais, e você, como professor cristão, deve utilizar essa lição para aguçar ainda mais esse desejo que está dentro do coração do jovem, para que ele utilize uma postura realmente bíblica para combater esse tipo de problema. A atuação pública da igreja, o relacionamento da igreja com a sociedade, deve envolver
tanto os temas que envolvem moralidade, a defesa da família tradicional, e isso é muito importante, mas nós precisamos também combater a corrupção. A corrupção é um mal que impera na nossa sociedade, principalmente no nosso país. E essa lição, ao tratar desse tema, abre para nós uma possibilidade muito boa de diálogo com a juventude. É essa oportunidade que você tem para tratar desse tema devidamente fundamentado nas Escrituras para algo que faz parte da vida do jovem. Como já havia dito, os nossos jovens estão votando, os nossos jovens estão se relacionando com a sociedade. E esse aspecto vai demonstrar para a nossa juventude que o pensamento cristão, que é a cosmovisão cristã, tem também algo a dizer sobre política e também sobre corrupção. Acerca da política, um último aspecto que devo mencionar diz respeito à afirmação de algumas pessoas que não são crentes e que combatem contra a participação da igreja nas questões de natureza pública, especialmente na política, dizendo que nós vivemos em um estado leigo, um estado laico. E como nós vivemos um estado laico, os cristãos, os religiosos de uma maneira geral, não podem influenciar o destino político da nação. Mas essa é uma visão equivocada dessas pessoas. Para isso, nós devemos discutir com os nossos alunos, e você vai fazer isso no tópico 2, no item 3, sobre o Estado laico, não ateu. Estado laico nada mais é do que um tipo de configuração de um Estado, de uma nação. Qual que é o modelo que aquele Estado adota acerca do relacionamento entre Estado e Igreja? Os dois principais tipos de modelos são ou o Estado ele é laico, leigo, isto é, faz-se uma separação muito clara entre o poder político e o poder da religião. E é esse o modelo que é adotado no Brasil. Existe também o modelo confessional, que o Estado adota uma religião como uma religião oficial. O Brasil já foi um Estado confessional, hoje não mais. Hoje não é mais um Estado confessional, até então adotava a religião católica como a religião oficial do Estado, do nosso país. Hoje nós vivemos, então, no Estado laico. Mas Estado laico não quer dizer Estado ateu, que busca o enfraquecimento da religião, o desaparecimento da religião ou a privatização da religião. O Estado laico não é isso. É somente um regime de separação entre Estado e Igreja. E se é somente um regime de separação, a Igreja, de uma maneira geral, e os crentes em particular, têm todo o direito, têm toda a legitimidade para poderem influenciar o destino político da nação, seja votando, seja conscientizando e seja mobilizando para uma determinada causa. São essas as considerações que eu tinha a apresentar a você, professor, professora da escola dominical. Eu espero que esse assunto seja enriquecedor para a tua vida como professor, que você aplique também na tua vida, mas aplique também na vida dos seus alunos. Lembre-se, uma boa aula não visa tão somente apresentar conceitos novos para os seus alunos. Esses conceitos, eles devem sair do plano teórico e serem aplicados em práticas, através de uma vida que nós testemunhamos de Cristo na sociedade. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que te dê uma boa aula para a glória do nome do Senhor. Amém? E até a próxima aula. CPAD, a editora da Escola Dominical.